Você tem dificuldade de escolher óculos de sol? Se tem, fica nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas de como escolher uma armação que funcione para o seu rosto e para o seu desejo de imagem, principalmente. Esses dias eu estava atendendo uma cliente de visagismo e ela pegou todas as armações para eu olhar. Eu já tinha feito o projeto dela e ela pegou as armações que ela tinha para a gente avaliar o que estava dentro e o que não estava dentro do desejo de imagem, o que iria valorizar o rosto dela, o que funcionaria para o formato de rosto, o que não, enfim. E aí ela foi colocando cada armação para eu olhar e a gente foi avaliando os pontos positivos de cada um, os pontos negativos. E aí chegou numa determinada armação e ela colocou e falou: Eu não gosto dessa armação. Ela me deixa com cara de triste. E sim, gente, isso é possível. Ela falou que não se sentia bem, que ela achava bonita. Ela comprou porque ela achou maravilhosa. Mas quando ela usava, ela não se sentia bem. Já tinha tentado de várias formas. Já tinha mudado o look. Já tinha, enfim, feito de tudo. E continuava com essa sensação de que quando ela colocava aquela armação, ela se sentia com cara de triste. E era uma armação estilo aviador. E foi curioso porque no projeto dela de visagismo, eu coloquei lá uma observação: evite armações no modelo aviador. Mas ela ainda não sabia disso. Então vejam como é que tudo se explica, tudo se justifica. E eu vou falar para vocês aqui por que isso aconteceu com ela. Essa minha cliente tem um rosto oval, assim como o meu. O meu rosto também é um rosto oval. Se vocês olharem para mim, vocês percebem que eu tenho feições aqui no meu rosto, né? As linhas do meu rosto são linhas curvas, são ovaladas. A gente vê aqui a raiz do meu cabelo, a gente vê uma meia-lua quando eu prendo ele todo aqui para trás. Essa região aqui também a gente vê outra meia-lua, então eu tenho um rosto oval. E essa minha cliente também tem um rosto oval. Mas além do formato de rosto, que é essencial para a gente escolher a armação, outro ponto muito importante é a gente também identificar as nossas feições. Então, identificar formato de olho, sobrancelha e principalmente essa região aqui, que são onde as armações mais vão influenciar no nosso visual, que é no terço superior e no terço médio. O terço inferior não vai ter relação porque a armação não chega até aqui, é mais nessa região aqui. E aí, essa minha cliente, ela tem o maior terço do rosto, é o terço médio, que é essa parte que compreende aqui os olhos e o nariz. E o temperamento dela é melancólico. Então, isso explica também, por conta dessa ênfase que a gente tem no terço médio do rosto dela. Então, indica que ela é uma pessoa de temperamento mais emocional, mais sensitiva. E aí, ela tem muita ênfase nesse terço médio do rosto. E aí, um dos desejos de imagem dela era comunicar mais força, mais poder. Ela não queria parecer tão acessível para os outros. E eu já falei aqui em vários vídeos sobre as linhas, o que cada linha comunica. E aí, linhas curvas comunicam acessibilidade, comunicam aconchego, enfim. E as linhas retas indicam força, indicam poder. E a armação favorita dessa minha cliente era justamente uma armação reta, de linhas retas, super quadrada, e era uma armação que fazia com que ela se sentisse melhor. E por que a armação do estilo aviador não funcionou para ela? Por que ela sentiu que fica com cara de triste? Porque esse formato de armação, se você não sabe qual é, eu vou deixar aqui para você ver. Percebam que essa armação ela tem muita ênfase nessa parte de baixo, que é a parte onde fica aqui nessa região da bochecha. Então, para essa minha cliente, essa armação trazia mais ênfase ainda para a região do terço médio dela, que é a área afeta a emoção. E ela não queria transmitir isso. Por isso que ela estava se sentindo com cara de triste quando usava aquela armação.
E aí, como que é importante a gente entender o nosso formato de rosto e as nossas feições para escolher a armação ideal. Às vezes a gente coloca uma e não entende por que não está funcionando, não entende por que a gente não está se sentindo bem. E é justamente porque o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Então aqui eu vou te dar agora algumas dicas básicas para você minimizar os erros na hora de escolher uma armação. Primeira coisa que você precisa avaliar e precisa se atentar na hora de comprar. Use o cabelo preso. Coloque o seu cabelo todo para trás na hora de escolher uma armação. Porque desse jeito você vai conseguir identificar o seu formato de rosto assim como ele é. Porque quando a gente solta o cabelo, a gente tem as sombras, né? Várias sombras acabam acontecendo ali no nosso rosto por causa do cabelo que tá na frente. Então prende seu cabelo todo para trás e experimente as armações. Eu tô com uma aqui. Eu deveria ter pegado outras, mas eu não peguei. Mas eu tô com esta aqui, por exemplo. Então, eu colocando o meu cabelo todo pra trás, vocês conseguem reparar que eu tenho as linhas do rosto muito curvas. E aí, quando eu coloco essa armação, percebam que é uma armação com linhas curvas também. E aí, se eu quero reforçar as linhas do meu rosto, eu vou repetir as mesmas linhas na armação que eu tô usando. Aqui, a gente vê que eu tô com essa armação. Ela é um pouco grande, porque eu gosto de óculos grandes, mas ela ainda tá dentro do que funciona para o meu rosto. Percebam se em vocês a armação não vai ficar passando assim muito 2 dedos para a lateral do teu rosto. Então, um dedinho já é ok, já é o suficiente. Prende o cabelo, experimenta, analisa o seu rosto, veja se você tem um rosto mais expressivo, um rosto com linhas mais retas, mais fortes, ou um rosto com linhas mais suaves, assim como é o meu rosto. E aí, qual é o seu desejo de imagem? O que você quer? Você quer comunicar força? Se você quer comunicar força, você vai para as linhas retas. Se você quer comunicar mais delicadeza, você vai para as armações com linhas mais arredondadas, armações mais finas também, mais delicadas. A gente tem armações de acetato, que tem essa armação aqui bem grossa, e a gente tem aquelas de metal, que são mais fininhas. E aí tudo isso você vai avaliar na hora de escolher o seu, qual que é o seu desejo de imagem. Outra coisa, se você é uma pessoa que sente que tá sempre com aquele olhar cansado, por exemplo, com o olhinho mais caidinho, você vai escolher uma armação que levante o seu olhar. Então a armação ideal vai ser uma armação gateada. Pode não ser necessariamente uma armação de gatinho, sabe? Mas você pode escolher uma que tenha um leve gateado. Isso vai ajudar a levantar o seu olhar. Por outro lado, se você for uma mulher que se incomoda com a sua região da testa, você não vai escolher esse tipo de armação. Porque as armações de gateadas, elas geram atenção para o terço superior do rosto. Então, se você se incomoda com a sua testa e se você usar esse tipo de armação, vai gerar mais atenção ainda para o terço superior do seu rosto. Então percebam que tudo é o seu desejo, é aquilo que te incomoda um pouco mais no teu rosto e por isso que é importante a gente se conhecer. Outra dica também que é muito importante, se você se incomoda com bochecha, se a sua bochecha te incomoda, evite armações que sejam grossas nessa parte inferior, porque vai chamar atenção para a região com a qual você não está satisfeita, com a região que vai chamar atenção para a região que te incomoda, que é a região da bochecha. Se o seu nariz é algo que te incomode, evite também armações que sejam muito grossas nessa região, que tragam o foco para essa parte aqui do meio do rosto, que é o terço médio. Então, uma armação aviador, né, de modelo aviador, que foi justamente a que eu falei para minha cliente evitar, para você, se você se incomoda com a sua bochecha, se você se incomoda com a região do nariz, não é uma armação que eu te indico, porque vai gerar mais atenção para essa região do seu terço médio. Vamos falar de cor também, que é muito importante. Essa armação que eu tô aqui na mão, ela segue o meu contraste. Tem vários vídeos sobre contraste pessoal aqui no canal, então se você não assistiu ainda, vai lá assistir, vou deixar na descrição. O que é o contraste? Contraste é a diferença entre claro e escuro que a gente tem nas nossas características. Resumindo, tá? Cabelo, pele, olhos, sobrancelha,
lábios, isso forma o nosso contraste. Eu sou uma pessoa de contraste médio alto, então o que eu vou fazer? Eu vou repetir na minha armação o meu contraste. Aqui eu tenho uma armação de tartaruga, então ela também está na minha cartela de coloração, que é o outono escuro. E aí eu coloco, vejam como a gente tem harmonia. Ela repete as minhas características. Então, além de estar em harmonia com o meu formato de rosto, que é um rosto oval, também está em harmonia com a cor do meu cabelo, com a cor da minha pele e considerando a minha coloração pessoal. Para o meu desejo de imagem, ela não está tão adequada. Eu gosto dessa armação, mas quando eu quero comunicar mais força, mais poder, eu uso uma armação com linhas retas e com esse leve gateado que eu falei pra vocês. E aí, quando eu quero comunicar algo, uma imagem mais acessível, eu vou para as linhas mais arredondadas. Então, essas coisas vocês precisam ter aí em mente na hora de escolher uma armação. Se você for uma mulher bem branquinha, se for loira, por exemplo, talvez uma armação assim pese para você. Uma armação preta também talvez pese, mas tudo vai do seu desejo de imagem. Se o seu desejo de imagem for realmente causar esse impacto, então eu vou te indicar uma armação mais escura, realmente. Mas se não for, você pode optar por armações mais claras. Eu vou deixar aqui um exemplo para você ver de armação mais clara que harmoniza bem com mulheres de pele, de cabelo mais claro. Se você for uma mulher de pele bem clara e cabelo bem escuro, uma armação escura vai te cair muito bem. Uma armação preta pode te cair bem. Vou deixar aqui para você olhar também como que a gente tem harmonia quando a gente segue as nossas próprias características. Se você for uma mulher negra, por exemplo, de pele escura, de cabelo escuro, uma armação que siga essas características também vai te trazer harmonia. Então, tudo é identificar o que você quer, qual é o seu desejo de imagem. Se você quer harmonia ou se você quer impacto. Se você quer replicar as linhas do seu rosto ou se você quer usar o contrário das linhas do seu rosto, se você quer suavizar. No meu caso, geralmente eu quero suavizar, porque eu acho que meu rosto já é oval demais. E não é esse o desejo de imagem que eu quero. Mas aí a gente tem todos esses outros aspectos que eu dei uma pincelada aqui para vocês em relação ao formato de olho, a bochecha, a nariz, a testa. Então, se o seu desejo for disfarçar qualquer região do seu rosto, você vai usar justamente o contrário. Então, se o seu foco é disfarçar sua testa, você vai usar uma armação que não traga atenção para a testa. Se o seu foco for disfarçar a região do nariz ou da bochecha, você vai trazer uma armação que tire o foco dali e coloque em outro lugar, por exemplo, para a região da testa. Então, isso é algo que está relacionado ao autoconhecimento, é você se conhecer as características do seu rosto, conhecer as linhas, as suas feições, experimentar, não sair comprando de qualquer jeito, só porque ficou bonito na sua amiga comprar e usar também, porque o que funciona para uma não funciona para outra. Eu falo sempre isso aqui, que nós temos características únicas. Cada mulher é única. Então, cada uma vai ter um desejo de imagem, cada uma vai ter algo que vai valorizar mais em relação à outra. E aí é isso que você precisa entender e começar a se conhecer aí. E um beijo, até o próximo vídeo.